E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um capítulo do livro Democracia, o Deus que Falhou. Dessa vez no capítulo 9, onde a gente vai falar sobre integração entre tribos. Antes de começar, eu quero falar que esse livro, esse capítulo, eu aconselho que vocês entrem no nosso site, anarcomics.com, pesquise lá Democracia, o Deus que Falhou, capítulo 9, e leia ele por escrito, porque eu acho que vai, de qualquer forma, antes de eu começar esse vídeo, eu sei que você lendo vai ser muito melhor. É um capítulo bem interessante e ele escrito eu gostei dele bastante. Independente de como fique esse vídeo aqui gravado por áudio, eu gostei bastante dele escrito e eu acho que você também vai gostar porque os exemplos são muito mais bem elaborados e se eu fosse fazer a mesma coisa que eu fiz escrito aqui no vídeo, eu teria um vídeo de 50 minutos e não é o que eu quero fazer, tá bom? Mas de qualquer forma, começando no vídeo... eu esqueci de alguma coisa. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e divulgar para o máximo de pessoas possíveis para que esse vídeo consiga alcançar mais pessoas, tá bom? Então, começando agora finalmente ao livro, a gente vai desenhar algumas coisas nesse capítulo, mas o que o autor quis, a intenção dele, é fazer uma regressão de tudo que a gente fez até agora. Quando a gente fala sobre democracia e sobre tudo que acontece nela, a gente já está dentro de uma sociedade organizada com várias pessoas, com várias instituições, e o Estado comandando tudo, seja ele um Estado democrático, um governo democrático ou um governo monárquico. Mas o que o autor quer fazer é tentar entender, como todo economista faz, entender o que faz as pessoas agirem, né? A razão da ação humana. Quem melhor fez isso foi, claro, Ludwig von Mises, no seu livro Ação Humana, que algum dia eu quero trazer o resumo aqui para o site, aqui para o canal. Mas um outro autor que também fez isso de uma forma um pouco bem mais rudimentar foi Adam Smith. E a gente inclusive tem o resumo do A Riqueza das Nações aqui, onde Adam Smith fala sobre isso. É só você pesquisar aqui no nosso canal no YouTube, nas nossas plataformas ou propriamente no nosso site, tem o resumo tudo lá, onde o autor fala sobre os alfinetes e como funciona a divisão do trabalho. Bom, eu não quero entrar muito nesse assunto, até porque, como eu disse, a gente tem vídeos aqui no canal e você pode se adentrar nesse assunto, mas de forma geral, uma coisa que a gente pode entender é que as pessoas são beneficiadas pelas diferenças entre elas. Você ter uma pessoa mais alta do que você não deveria ser um sinônimo de inveja, mas algo benéfico porque você tem uma pessoa mais alta do que você e provavelmente ela não vai ter as mesmas habilidades que você tem, porque você é uma pessoa menor, provavelmente vai ser muito mais rápida e você sendo uma pessoa muito mais rápida, a pessoa que é alta, ela vai ter o benefício de ter uma pessoa rápida próxima dela. É claro que eu tô falando de coisas físicas, mas vamos entender de outra forma. Ter uma pessoa que é boa com caça é ótimo, porque nem todas as outras pessoas vão ser boas com caça. E outras pessoas podem ser boas com manuseio de criação de armas, ou podem ser boas gerindo pessoas, e cada um com a sua qualidade faz com que o processo de civilização ocorra, a gente saia da barbárie e consiga progredir como civilização, como espécie, né? E aumentando esse nível, agora começando a fazer toda a progressão que o autor quer até chegar no nível de uma civilização como é a de hoje, a gente entende que, por exemplo, se a gente jogar todo mundo numa ilha, essas diferenciações entre as pessoas vão fazer com que cada uma faça o que é benéfico para ela. Uma pessoa é boa caçando, outra é boa colhendo coisas, outra é boa manuseando a terra para plantar coisas, outra pessoa é boa liderando pessoas, etc. Cada um com a sua habilidade vai fazer com que as pessoas ali em comum, em trabalhos voluntários, consigam crescer, formar uma sociedade, formar filhos, crescerem e ter ali uma sociedade bacana avançada ou não, mas com a sobrevivência muito mais eficiente do que a de um animal irracional, com poucas diferenciações de habilidades entre si. Bom, agora formando essas civilizações, você vai ter várias famílias, e essas famílias, agora a gente não está mais numa ilha, a gente está numa sociedade já um pouco mais avançada, com vários camponeses, várias pessoas que plantam sua comida ou vivem dentro da sociedade, e inclusive isso é um tema econômico bem bacana sobre como que é a dispersão das sociedades. Digamos, isso não está no livro, é uma coisa que eu sei porque eu sou economista mesmo, então eu sei, foda-se, eu vou trazer aqui para vocês. Que quando você forma uma cidade, as sociedades formam cidades e para que todo mundo ali consiga aproveitar o máximo das habilidades umas das outras, tem um mercadinho ali, etc. Só que quando a sociedade cresce demais, ou cresce em algum ponto, sei lá qual é esse ponto, ninguém sabe, vão formando outros polos próximos a ele, né? Por isso que nos estados você tem uma capital e próximo você tem cidades menores, é sempre assim.
E dentro dessas cidades menores, existe uma cidade que é maior, que tem alguma qualidade específica, e vão se formando vários polos. Só que esses polos, eles têm algumas características diferentes. A primeira é que nas capitais você tem muito mais pessoas com menos cultura. Não a cultura de serem menos inteligentes, inclusive elas são mais tecnicamente melhores, só que elas têm menos culturas fortes, vamos dizer assim. Um católico da capital provavelmente é muito menos católico ou menos fervoroso do que um católico de interior. E isso a gente consegue entender facilmente, justamente porque dentro dos interiores as pessoas têm as suas culturas mais fortes, porque estão menos introduzidas em outras culturas, né? Em muitas culturas, porque quando você tem muita diferenciação de pessoas, para que elas consigam adquirir as suas habilidades, as habilidades financeiras das outras, as habilidades individuais das outras pessoas, ao longo do tempo elas vão também, em troca disso, perdendo as suas características pessoais por estarem dentro de um local muito mais homogêneo, que são chamadas as cidades principais de cada nação, de cada polo econômico, né? E é lógico que existe um benefício dentro das cidades grandes, que é a melhoria da qualidade de vida, o crescimento da população, a diversificação e a extensão da divisão do trabalho. Isso é uma coisa que Adam Smith trabalha muito bem no livro dele. E, é claro, o aumento da diversidade e da diferenciação. Pelo lado econômico é ótimo, pelo lado social, nem tanto. E por que o lado social é importante? Porque para que o governo, e agora a gente vai começar a entrar dentro de um sistema de governança, né? Não estou nem falando de Estado, né? Não vou entrar muito nessa questão de como surgiu o Estado, mas só entendendo que a civilização que começou ali na ilha, com poucas pessoas, e foi formando, vai precisar de governança. E governança não significa Estado. Uma empresa tem sua governança, uma família tem sua governança. A melhor governança é a família. É ali as pessoas que estão ali dentro daquele contrato, fazem parte daquilo, vivem daquela forma, as pessoas se amam, se gostam, elas querem o melhor para outra, e elas se governam, né, mutuamente. O homem governa a mulher governa o homem de alguma forma, os filhos também fazem parte de toda a organização ali da família, etc. A segunda seria uma comunidade de famílias, uma igreja, algo do tipo. Depois você teria uma cidade. Só que essa organização, quando fica muito grande, ela precisa de alguns líderes que sejam um tanto quanto imparciais. Só que dentro de um sistema monárquico ou de um sistema de propriedade privada, existiriam contratos e as pessoas poderiam entrar ou sair de acordo com o que elas preferem. O que aconteceu ao longo da humanidade foi que surgiram primeiro os governos monárquicos e depois os democráticos. Surgiram primeiro os monárquicos da forma como que a gente vê em várias histórias, que é no sentido de que alguém fez uma coisa muito heróica ou algo do tipo, ou tinha um reconhecimento de várias pessoas, e essa pessoa acabou sendo eleita, entre aspas, assim como o rei daquele lugar. Foi assim na história de Davi da Bíblia. Tem outros exemplos dentro da Bíblia desse tipo. O próprio Samuel, acho que na Bíblia ele poderia ter se tornado rei. Na verdade, ele era o governante daquele local, né? Que ele era sacerdote ou algo do tipo assim. Existem vários tipos de exemplo desse ao longo da história da humanidade, de pessoas que, por notória qualidade que beneficiava todo mundo, ou por um certo tipo nível de liderança, acabou virando o líder de todo mundo ali. Assim foi na história da humanidade. A maioria dos governos foram formados dessa forma, e sendo formados assim, depois vieram as revoltas e todos os problemas que a gente teve no século XIX e XX, que surgiram as democracias. Só que dentro dessas democracias, o que aconteceu foi um problema um pouco complexo. O problema que aconteceu foi que o governo agora ele não depende exatamente de atos heróicos ou de coisas boas. Ele precisa, na verdade, convencer o máximo de pessoas possíveis. Não importa se ele mentiu, se ele falou a verdade, se aquilo que ele está falando vai fazer sentido ou vai fazer o bem das pessoas, isso não importa. O que importa é que ele precisa convencer pessoas e ficar 4 anos ali roubando o máximo possível que ele puder. E para ele fazer isso, ele precisa fazer o que eu falei anteriormente sobre a diferença entre as pessoas que moram nas capitais, nos grandes centros urbanos, e as que moram no interior. O católico que mora no interior, ele é muito mais forte como um católico do que o que mora na capital, que já que é bombardeado por vários outros tipos de cultura e acaba ficando um pouco menos rígido, né? E essa rigidez é importante. Eu não estou falando exatamente de um católico, até porque eu também não sou católico, mas de religiões, de sociedades, de culturas, de opiniões. E quanto menos opiniões as pessoas tiverem, quanto menos fortes elas forem
e suas conclusões melhor para o político democrático, porque ele vai conseguir convencer o máximo possível de pessoas. E o processo que a democracia faz, ela fez ao longo do tempo, isso é uma coisa um pouco mais difícil das pessoas entenderem, mas que vocês vão conseguir entender um pouquinho depois que eu colocar e conseguir enxergar isso se vocês forem estudar história econômica ou simplesmente a história dos países, das sociedades, que é que o que os governos fizeram, os governos democráticos, é eles diminuírem cada vez mais as diferenças entre homens e mulheres, as diferenças entre religiosos e não religiosos. É claro que realmente as diferenças, no sentido que eu falo, não é diferença, tipo assim, um é melhor do que o outro, não estou falando isso. As diferenças no sentido de o homem é a mesma coisa que mulher, não existe diferença nenhuma. Todo mundo sabe que isso é uma mentira, mas todos os governos, eles tentam fazer isso. Uma criança e um adulto pode decidir da mesma forma. Uma criança de 16 anos pode votar do mesmo jeito que um adulto de 30. Uma pessoa com baixa escolaridade tem direito a fazer exatamente as mesmas coisas ou ter os mesmos privilégios financeiros e educacionais de uma pessoa que passou a vida inteira estudando. Sabe? Assim, estou usando exemplos muito imbecis, mas eu quero que você entenda que o que o governo quer fazer é equalizar, e ele tenta fazer isso, e tem sucesso em fazer isso, é equalizar o máximo possível as pessoas, ao ponto de não existir mais homens e mulheres, não existirem mais crianças e adultos, não existirem mais religião A ou B, mas existirem classes sociais. Isso é uma coisa que a gente, com certeza não vou falar aqui porque é um assunto muito longo, sobre a forma como que o marxismo vem se desenvolvendo ao longo da história dos seus movimentos, que é acabar com as classes reais, né, que são grupos sociais ou indivíduos agressores e não agressores ou certos tipos de culturas que formam realmente um povo, para dividir tudo no final das contas em classes sociais. E essas classes sociais, elas são fáceis de identificar, porque não importa se é branco ou preto, religioso ou não, no final das contas o que eu quero saber é o quê? Você vai votar em mim ou não vai? Então hoje, na sociedade de hoje, século XX, XXI, você tem um religioso cristão, um muçulmano, um espírita, uma mulher, um branco, uma mulher, um homem branco, uma criança eu falo de 16 anos, um velho idoso votando, por exemplo, no Lula ou votando no Bolsonaro. Agora, tenta identificar o que tem de identificação para todos esses tipos de pessoas votarem no Lula ou no Bolsonaro. Não existe nenhuma identificação. Não estou falando que nenhum deles é bom ou ruim, eu só estou falando sobre identificação, sobre quem que deveria reger a vida dessas pessoas. As pessoas que são a favor dos movimentos LGBT, por exemplo, que querem respeito, querem ter uma qualidade de vida melhor, querem não serem mortas ou qualquer tipo de coisa, o que elas têm de identificação com o Lula ou com o Bolsonaro? Como que esses dois podem ajudar a vida dessas pessoas? Quando você tem um país, e isso é uma coisa que a gente falou em alguns capítulos atrás, quando você tem um país muito grande, as vontades das pessoas simplesmente não existem mais. Mas é exatamente isso que todo político quer, porque você tem que dividir as pessoas em classes sociais, não em problemas. A comunidade LGBT, a comunidade negra, a comunidade branca, sei lá, a comunidade hétera, a comunidade dos cristãos, qualquer comunidade, elas têm problemas específicos e esses problemas específicos requerem soluções específicas. Mas como que você vai fazer isso se todo mundo agora é classificado como por classes sociais em vez de por grupos sociais que têm ali os determinados problemas desse? Até porque o melhor grupo social que existe e as melhores escolas de resolução de problemas são igrejas, por exemplo, onde você tem várias pessoas com vários problemas, mas elas estão numa comunidade pequena o suficiente para um pastor ou alguns pastores regerem aquelas pessoas e solucionar os problemas delas, seja problemas emocionais, problemas sociais ou problemas financeiros, inclusive, que a caridade ali dentro daquela comunidade pequena, onde as pessoas sabem como resolver os problemas ou conseguem ter mais facilidade de resolver os problemas, conseguem se ajudar. Agora, como que você acha que pode existir eficiência ou justiça dentro de uma sociedade do tamanho do Brasil, do tamanho dos Estados Unidos, ou do tamanho de qualquer país extremamente grande como é? Um país do tamanho de Portugal eu já acho grande demais, já. Devia ser muito menor do que isso. O próprio autor acha muito grande, deveria ser muito pequenas comunidades extremamente pequenas, sem muitas barreiras e cada um decidindo o que quer para a própria vida. E no final das contas, as igrejas ou as comunidades religiosas, comunidades sociais, tomariam conta de todas essas coisas que sempre aconteceram durante a humanidade e as pessoas sempre melhoraram o padrão de vida delas até chegar à democracia e hoje a gente tem melhores qualidades, níveis de qualidade de vida apesar da democracia, não por conta dela. Isso é uma coisa que o autor deixa bem claro aqui no livro.
E é interessante que vocês tenham essa noção. Bom, então agora a gente chegando nessa sociedade onde todo mundo é misturado, além de você não ter mais essa cultura forte, você não tem identidade mais forte. Eu conheço muitas pessoas pardas de mãe branca e pai preto, ou o pai branco e a mãe preta, e não tem problema nenhum as pessoas se misturarem. Mas você entende que alguns bons anos atrás, você tinha diferença de cultura, diferença de etnia também, né? Você via muito mais pretos, pretos, pretos e muito mais branco, branco, branco. Hoje no Brasil é tudo muito misturado. Isso não tem problema nenhum, é ótimo que as pessoas se misturem, inclusive. Só que você percebe que ao passo que essas misturas de etnias vão misturando, as misturas de sociedades também vão se misturando, e aí o problema não é racial, não é nada disso, o problema é só de pulso, assim, de firmeza. Por exemplo, eu sou gay e eu vou defender isso aqui muito, realmente sou gay, eu defendo essa comunidade, então eu sou cristão, eu sou muito cristão, eu defendo isso aqui de verdade, assim, não tô falando sobre agressão, mas sobre opinião própria, sobre lutar pelo que a pessoa quer e tal, independente do que tem ao longo do mundo. Hoje, você percebe que as opiniões do mundo, elas são muito mais homogêneas, tem tudo muito concordância, todo mundo quer ser amigo de todo mundo, etc. E no final das contas, o que sobra politicamente é exatamente isso, opiniões vazias, são coisas com pouca identificação e que resulta tudo no final de tudo simplesmente no poder, e é onde a gente quer chegar, que é o poder. Se você junta tudo e no final das contas tudo vira uma questão de poder, questão econômica, é uma coisa que o Olavo de Carvalho falava, que o Brasil se resume em cu e dinheiro, a intelectualidade brasileira se resume em cu e dinheiro, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: depois que você tira todas as individualidades, todas as questões religiosas, sociológicas, e só sobra poder para os políticos e classes sociais para as pessoas mais pobres ou mais ricas, o que sobra é basicamente isso. Cu, que é o sexo, a diversão e qualquer outra coisa, as pessoas brigam por isso ou trabalham por isso, e o dinheiro, as pessoas querem ser cada vez mais ricas ou terem mais dinheiro para não sei o quê, porque elas não constroem civilizações, elas não constroem mais famílias, não constroem nada, simplesmente juntam patrimônio, eu não sei para quê. Né? E aí eu vou colocar duas frases até acabar o vídeo. São duas frases que eu achei interessantes sobre o que o autor quer passar. Vou ler aqui a primeira, tá? Ele fala o seguinte: e os membros do submundo e os párias de todas as tribos e raças que nelas vivem, mas que cada vez mais deixam de trabalhar, sobrevivendo com as esmolas e as assistências estatais. Apenas pensem no Dr. Washington DC, né? Essa citação que o autor fala, ele fala sobre o problema que é desse problema de dividir a sociedade em classes sociais e tirar toda a questão sociológica dos grupos sociais. Porque se sobrar só dinheiro, as pessoas não vão ter mais motivação e nem força para continuarem trabalhando dentro do processo de civilização, que é o que o autor fala desde o começo do livro. E nesse sentido, agora você não vai ter mais nenhuma amarra para ser um vagabundo, porque se você for um vagabundo, por exemplo, o governo vai te sustentar porque você é pobre e você tem que tirar dinheiro do tomador, que é a pessoa rica, para dar para o pobre, e a gente volta para o que a gente tinha falado em alguns capítulos anteriores. Eu espero que você já tenha percebido que esse livro ele dá voltas, ele vai para o assunto e depois volta para ele e vai caminhando assim para que você consiga amarrar tudo no mesmo sentido. Então, tirou todas as classes sociais, as pessoas vão ser muito mais ricas e muito mais pobres. Algumas pessoas vão ser muito mais ricas porque ela não tem nenhuma motivação na vida além de ser rica, ela tem menos filhos, então ela é mais rica. Ou ela vai ser muito mais pobre, porque se ela for mais pobre, e foda-se, porque no final da vida o governo vai sustentar ela, e quanto mais filhos ela tiver, mais benefícios ela vai ter, e quanto menos ela trabalhar, mais ela vai poder pedir alguma coisa pro governo, e às vezes nem compensa a pessoa trabalhar. Então, a gente vai ter muito mais problema econômico, aumentar a criminalidade e diversas outras coisas. Bom, o vídeo já está com quase 20 minutos, mas eu não posso deixar de dizer de uma forma bem simples que é dos problemas econômicos que essa junção faz com toda a sociedade, que é dividir as pessoas não mais em grupos sociais, mas em classes sociais. Grupos sociais seria o quê? As mulheres, os homens, as crianças, os idosos, os religiosos, ou alguma coisa assim. Porque, por exemplo, colocar somente um exemplo para eu não aumentar tanto o tamanho desse vídeo e para ficar de uma forma um tanto quanto didática para você pensar.
A liberdade de se divorciar parece uma coisa boa? Parece, né? Isso é uma coisa que vocês vão poder ver procurando algum vídeo do Renato 381, uma coisa que ele fala agora, mas que é um assunto bem mais antigo, porque ele é um cara exagerado, então parece que tomou mais proporção agora. Mas o direito de se divorciar parece algo bom, né? Mas imagine que numa sociedade não exista benefício social para pessoas idosas. Se você construiu seu patrimônio e viveu bem na sua velhice, beleza, seus filhos podem sustentar ou seus próprios economias sustentar, senão você vai morrer de fome. Parece ruim, né? E a outra coisa é, se o seu casamento é uma bosta, você não pode se separar de jeito nenhum, não existe divórcio. Então vamos melhorar a sociedade, vamos agora dar direito ao divórcio e vamos sustentar os velhos caso eles tenham cagado a vida deles inteira. Bom, se você agora não existe mais esses dois direitos, essas classes sociais, e agora todo mundo é igual, o homem e a mulher vai receber benefício, o homem e a mulher pode se divorciar, o homem e a mulher, velho, vagabundo ou não, pode receber benefício do governo, você agora só tem classes sociais, rico ou pobre e basicamente só isso. O que acontece é que agora você vai ter muito mais possibilidade de fazer cagada e a família simplesmente vai ruir. Porque se a mulher pode, a qualquer momento, sem nenhum motivo, se separar do marido, os filhos podem a qualquer momento ficar sem pais. Os filhos podem a qualquer momento ficar sem mães e sem referências. E quem vai cuidar deles? Simplesmente ninguém ou qualquer pessoa. Se o governo der benefícios para as pessoas, qual é o incentivo que ela vai ter de ser uma pessoa que vai construir um bom patrimônio ao longo da vida para que na velhice ela tenha tranquilidade? Qual é o incentivo que os casais vão ter para terem filhos, para que na velhice eles não fiquem sozinhos e tenham alguém para acompanhar eles e ter dinheiro? O governo vai dar isso, eles não precisam disso. Ou seja, tudo que a gente falou sobre as famílias e como que as famílias podem se organizar e como as instituições de caridade podem se formar em igrejas ou instituições filantrópicas ou algo do tipo, agora ela se perde, porque a democracia faz com que as classes sociais sejam muito mais homogêneas e não existam mais diferenciações, ao ponto de que todo mundo pode fazer o que quiser sem preocupação nenhuma, basicamente, porque no final das contas o governo vai abraçar todo mundo e vai dar tudo certo. Felicidade, liberdade ou simplesmente degeneração moral, que no final das contas gera degeneração econômica e várias outras coisas. E o outro ponto é que gera coisas como, por exemplo, a comunidade dos MGTOWs, né? Que inclusive a gente aqui, ANCAP, tende a ser um pouco favorável a eles por todos esses conflitos que existem hoje na sociedade, não só sobre mulheres, mas sobre homens também, sobre várias degenerações que não envolvem muito a religião, mas envolve problemas jurídicos, problemas sociais e financeiros que afetam os homens, as mulheres, afetam toda a sociedade. E aí você pensa, as mulheres viraram degeneradas, os homens viraram degenerados. Sim, isso aconteceu, mas por quê? Aí você pode pegar esse capítulo do livro e tentar entender esses motivos. E a democracia, não estou falando que a democracia luta por isso, mas os incentivos, a tendência da democracia é aumentar esse tipo de coisa. Se você coloca o sistema democrático, aumenta o poder dos governantes, diminui as diferenças dos grupos sociais e transforma todos eles em classes sociais e diferencia eles simplesmente por ricos ou pobres, e homem e mulher a mesma coisa, e criança a mesma coisa, e todos têm a mesma autoridade ou nenhuma autoridade, e tudo que as pessoas vão resolver, elas apelam para o governo, em vez de apelarem para famílias e instituições menores e mais diversas e mais próximas ao que as pessoas precisam, sejam os gays, sejam homens héteros, mulheres gays, homens gays, o que quer que seja, você acaba dificultando a vida de todo mundo. O que as pessoas acham que vai virar uma liberdade, no final das contas, vira uma tremenda loucura, né? E agora, como conclusão, o autor ele não é uma pessoa muito otimista com relação à conclusão disso tudo, ele acha que vai tudo dar errado, na verdade, e vai tender para piorar, mas ele acredita que, como Mises diz, né? Ludwig von Mises diz que ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão, e que se as coisas melhorarem, elas não vão melhorar partindo de cidades grandes, de grandes capitais, mas sim de pequenos polos, de cidades pequenas ou em grupos pequenos, onde as coisas podem melhorar. E com certeza o vídeo ficou bem grande, acho que é o maior vídeo do meu canal, mas até agora, mas de qualquer forma eu não quero deixar de passar uma citação que o autor deixa no livro, e eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Seria a última citação. Ele fala assim, entre aspas, contudo, mesmo que tudo isso não nos dê uma esperança para o futuro, nem tudo está perdido. Ainda há alguns focos de civilização e de cultura.
não nas cidades e nas grandes áreas metropolitanas, mas sim nas áreas rurais, ou seja, no campo. Para preservá-los, alguns requisitos devem ser preenchidos. Primeiro, o Estado, como monopolista da justiça, deve ser reconhecido como uma fonte de descivilização. E a segunda, os Estados não criam leis e ordem. Eles devem ser destruídos, ou seja, a gente tem que reconhecer que o governo, o Estado é uma instituição de descivilização. E a segunda coisa é que eles não devem criar nem leis e nem fazer nada com relação à ordem, mas sim devem ser destruídos. Continuando, os lares familiares e as famílias devem ser reconhecidos como fonte de civilização. É essencial que os chefes de família ou os lares de família reafirmem sua autoridade máxima como juízes de todos os assuntos familiares internos. Os lares familiares devem ser declarados territórios extraterritoriais, assim como embaixadas estrangeiras são. A segregação espacial e a discriminação voluntária devem ser reconhecidas não como coisas ruins, mas sim como coisas boas que facilitam a cooperação pacífica entre diferentes grupos étnicos e raciais. O assistencialismo deve ser reconhecido como uma questão exclusiva das famílias e da caridade voluntária. E o Estado assistencialista, ou seja, o Estado de bem-estar social, deve ser reconhecido como uma subversão de irresponsabilidade. Fecha aspas. Bom, eu acho que deu para resumir bem o que eu tinha falado anteriormente nessa última citação do autor. E eu espero que vocês tenham entendido. Eu não vou me alongar por esse vídeo, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas que podem ter um entendimento, um interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que fique bem bacana para vocês. Vocês concordando ou não, eu tentei passar o máximo possível o que o autor queria dizer nesse capítulo, tá bom? Então por hoje é isso e até o próximo vídeo.